Olá, bom dia, corações valentes, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live Amor na Mídia, que é um espaço que a gente vai analisar músicas, filmes e outras manifestações culturais que falam a respeito do amor. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui hoje, mais uma vez, para assistir essas discussões, tá bom? Bom dia quem tá chegando, tô aqui aguardando o Dr. Léo Faleiro pra gente começar a nossa live. Ah, o Léo já apareceu aqui. Vamos lá. Vocês viram o filme, pessoal? É um filme que vocês gostaram? Conversa aqui comigo enquanto o Léo... Bom dia, Léo, tudo Bom dia, bem? Lu, tudo bem? Gente, eu tava aqui perguntando pro pessoal se eles gostaram do filme, né? Tiveram controvérsias. Eu fiz uma enquete essa semana aqui no Stories, teve gente que adorou, teve gente que odiou o filme, né? Vamos lá conversar. Vamos lá, Lu, bom dia, tudo bem com vocês? Uma ótima quinta-feira. Vamos começar aí nossos trabalhos, né? Nossa, eu fico impressionado, porque eu acho esse filme tão bom, tão bom. Gosto muito das atuações dele. Mas eu acho que a controvérsia em relação ao filme, né, das pessoas gostarem mais ou menos, tem a ver com a forma como acontece o final, né, gente? Mas vamos lá Uhum. começar, porque senão a gente começa do final. No final a gente pode discutir um pouquinho mais pra frente, né? Hoje vamos então discutir o filme Nasce uma Estrela, tá? É um filme, né, que fala do relacionamento amoroso de dois artistas, né? Um que é o Jack, que é um artista, um cantor, que ele já é consolidado, mas que ele sofre, né, com dependência de álcool, principalmente, embora ele faça uso de outras substâncias. E no filme, ele está num momento de crise na carreira dele. Ele também tem um problema no ouvido, que é uma coisa que estava se intensificando, e ele vem de um histórico de vida assim, muito tumultuado, muito difícil. E ele encontra a Ellie, que é uma artista que quer crescer na carreira, que ela não sente que ela tenha as oportunidades. É uma artista que tem uma voz muito bonita, né? Mas que ela sentia que ela não tinha as oportunidades porque ela não era bonita o suficiente, né, para a indústria. E os dois se encontram, e a partir desse encontro, né, os dois começam a ter um relacionamento paralelo ao desenvolvimento e à decadência da carreira um do outro, né? E com isso a gente vai vendo os conflitos que vão surgindo no relacionamento até o desfecho final do filme. E aí, Léo, os comentários, o que você achou do filme? Vamos começar pelo começo, né, Lu? O Jack, quando encontra com a Ari no início do filme, ele é um cara que tá vivendo uma monotonia, né? Assim, tá vivendo um movimento assim de uma vida mais parada, de uma certa desesperança, como se ele tivesse ali numa fase da vida dele que as coisas estão totalmente paradas, né? E me parece que o roteiro apresenta pra gente, né, a personagem da Lady Gaga como uma novidade para ele, né? Como um Uhum, fogo de esperança que pode acontecer, assim, algo que pode vir de bom, né? O que eu acho interessante do personagem dele, né, é que eu acho que esse personagem ele é mais profundo. O roteiro ele demonstra ele de uma forma mais profunda e mais bem construído do que a própria personagem da Lady Gaga, né? E quando ele encontra essa mulher, né, quando ele vê essa mulher, que é uma mulher que é como se estivesse como uma pedra bruta, assim, que ele vai lapidar, né? Eu entendo que, primeiramente, nesse primeiro encontro, ele tem um flash, assim, de que ela pode ser um bom projeto para ele, né? Ou que ela pode dar uhum, propósito à existência dele, à vida dele, até nessa relação dele perceber que ele pode alavancar a carreira dela, né? Como se ela uhum, fosse se tornar um produto daquilo que ele deseja, ou como se ela fosse fornecer para ele esse movimento, esse fogo, essa energia que a vida dele está precisando naquela situação, né? E como eles uhum. encontram também, né? Óbvio, é super idealizada, uma coisa super, né, hollywoodiana, mas eu acho que inicialmente é interessante a gente verificar isso, até para a gente começar a falar dos temas que tem a ver com esse relacionamento, né? Sim, e eu acho que é interessante, assim, não só isso que você falou, assim, do papel da Ellie, né, na vida do Jack. Então, ela vem como uma brisa, né, de novidade, como um fôlego
em relação aos conflitos que ele tem, não só na carreira, mas com ele mesmo e com a própria vida, né? Essa coisa, eu também sinto nele esse ar meio melancólico e desesperançoso, talvez até um pouco deprimido em relação à vida dele, mesmo ele tendo sucesso, ele tendo reconhecimento, ele tendo dinheiro, ele sendo bonito, né? Eu vejo essa sensação assim, bem melancólica. E o começo do filme cria muito esse ambiente dessa melancolia. Mas, ao mesmo tempo, tem o papel que ele vai ocupar na vida da Ellie, né? Então, ele é a pessoa que reconhece o talento dela, que acredita nela, que investe nela, que incentiva ela a ir atrás do sonho dela, porque quando eles se encontram, ela já meio que tinha desistido, né, de ter uma carreira artística, justamente porque ela já tinha sido negada várias vezes pela questão da aparência dela. Então, os dois, cada um, né, vai exercer uma função psicológica na vida um do outro. Então, a Ellie, na vida do Jack, vai ser essa novidade que traz uma energia nova, um senso de propósito, né? Que faz ele, talvez, querer um pouco estar mais na vida. E o Jack, na vida da Ellie, é o sonho e a esperança dela alcançar tudo aquilo que ela gostaria, né? Inclusive o impacto, né, do Jack na vida da Ellie é muito maior. Isso eu acho que tem a ver com o que você falou da questão hollywoodiana, que é alguém que assim, aparece para transformar a sua vida e entregar para você todos os seus sonhos, né? Isso é muito típico das histórias de amor, né? Um personagem representar todos os sonhos e ideais, né, e vontades e desejos do outro, porque o Jack, ele facilita, né? Ele age como um facilitador de toda a ascensão profissional da Ellie. Então é quase como se ele fosse, se a gente fosse fazer analogia com os contos de fada, né? É quase como se ele fosse o príncipe da carreira dela, porque ele abre todas as portas para ela, né? Incentiva em todos os sentidos. Então ele acaba ocupando esse lugar muito importante na vida dela, tanto é que ao longo do filme, mesmo com todas as dificuldades, né, que eles enfrentaram, a Ellie não quer abrir mão do relacionamento. Não, em nenhum momento, por mais que haja dificuldades, em nenhum momento ela demonstra que ela quer abrir mão do relacionamento, né? Ela queria que o relacionamento melhorasse, né? Mas ela não queria abandoná-lo, ela não queria desistir, né, dele em nenhum momento. E olha que interessante a gente constatar isso, né, Lu? Porque essa visão do outro como a esperança, do outro como o fio motivador, né, vem dos dois lados, né, nesse momento, né? Porque a visão do Jack é o seguinte: eu vou produzir, eu vou dar oportunidade, vou fazer ela acontecer. E olha como isso diz muito mais sobre ele do que sobre ela, né? Ela é aquilo que ele necessita para se sentir impulsionado, para se sentir alavancado dentro da própria história, né? Então, ela pode ser um instrumento que vai, assim, colocar essa energia dele um pouco mais para cima, que vai dar mais esperança, que vai dar mais oportunidade. E assim como você disse, em relação a ela, né, ela olha para ele como essa chave para que ela possa conseguir aquilo que ela sempre desejou alcançar, né? Então, como ambos se relacionam olhando para o outro, mas procurando coisas em si mesmos, né? A relação, ela se torna reflexo dos desejos de cada um, né? E é muito importante a gente falar isso inicialmente, que a gente abordar sobre o tema paixão, né, gente? Sobre quando as pessoas estão se conhecendo, ou quando elas estão começando a entender quem elas são, né? Esse movimento do apaixonar-se, esse momento da gente estar muito encantado pela pessoa, diz muito mais sobre nós, diz muito mais sobre o que nós queremos, o que nós esperamos e o que nós precisamos. E é exatamente por isso que quando os relacionamentos vão se desenvolvendo e a gente efetivamente vai vendo quem está do outro lado, acontece muita frustração, porque aquilo que nós queremos, desejamos, precisamos e esperamos não é a pessoa que está diante de nós. E o nascimento também acontece esse processo, né, Lu? O Jack é um cara que tem problemas muito profundos, existenciais, pesados, dependência química, né? Sim. E ele passa a perder, né, na visão da Ellie, essa característica dessa pessoa iluminada, dessa esperança, dessa chave de transformação, né? A partir do momento que ela começa a entender que o buraco é muito, muito, muito profundo, né? E aí é onde
também começam a acontecer. Então, olha como é importante, pessoal, a gente analisar esse primeiro momento em que eles se conhecem e entender os significados que eles têm um para o outro, né? Para a gente ver como tudo isso se trata muito mais de cada um do que de quem está sendo apresentado diante de nós, né? Sim, isso é muito importante. E entendendo que é como se eles fossem assim um bote salva-vidas da carreira um do outro. Isso é importante, né? Os dois estão com dificuldades na carreira, vividos de forma diferente, né? Vividas de formas diferentes, por momentos de vida diferentes. Mas a princípio, quando existe aquela atração intensa, né? Porque os dois estão servindo de bote salva-vidas um para a carreira do outro. Então, a relação, como o Léo falou, pessoal, está a serviço de algo que é individual, né? Então, é uma projeção da sua necessidade no outro. E isso acontece com muita frequência, gente, muita frequência. Eu já escutei isso, inclusive, várias vezes no consultório e fora do consultório, de que assim, eu preciso de um amor para dar sentido para minha vida, eu preciso de um amor para dar rumo na minha vida, né? Então eu preciso me apaixonar, né? Então, quando a vida parece muito vazia, né? Geralmente é um momento que a gente quer loucamente se apaixonar, porque nós temos a fantasia de que o amor trará esse sentido para a nossa vida. E pode ser que momentaneamente ele traga, mas assim como no filme, na medida que a relação ela vai se aprofundando, né, e as dificuldades, as características de cada um vão sendo desenvolvidas, a gente vai vendo que não é bem assim. E uma das coisas que eu acho que é interessante também perceber na evolução dos personagens, sabe, Léo, é porque se eles começaram ali como bote salva-vida um da carreira do outro, né? O Jack ele tá numa decadência por conta de todo o quadro de dependência que ele tem, né? Então ele já estava num quadro antes de conhecer a Ellie. Quando ele conhece a Ellie, isso dá uma pausa. Mas depois que a relação se estrutura, ele volta a entrar num quadro de decadência. E a Ellie é diferente, né? Então, ela entra num quadro de ascensão. Então, enquanto ele está num quadro de decadência, ela está num quadro de ascensão. Na medida que ela passa, né, a ter mais confiança em si mesma, onde ela percebe que ela pode sim ser uma artista de sucesso, né? E ela vai crescendo, a função psicológica do Jack, né, que era a coisa de aquela pessoa de impulsionar, vai diminuindo, porque ela vai alcançando mais maturidade emocional na vida dela. Ela vai percebendo que sim, ela é capaz, que sim, ela dá conta e que isso é mérito dela, mesmo que o Jack tenha aberto as portas, né? Então ela vai amadurecendo. E na medida que ela vai amadurecendo, ela consegue olhar para ele de maneira mais realista também, porque ele vai saindo desse lugar idealizado e vai saindo também desse lugar de bote salva-vidas dela, porque ela já consegue nadar por ela mesma, né? E aí vai ficando mais escancarado as dificuldades desse relacionamento, né? E mesmo ele saindo desse lugar, ela ainda quer acreditar, quer lutar por esse relacionamento, com a expectativa de que ele mude, né? Porque é muito difícil lidar e conviver com uma pessoa que tem um processo de dependência como ele tem. Uhum. Lu, e é muito interessante porque isso que você está falando, eu acho que puxa a gente para o tema salvamento, né? E olha como algumas leituras que eu estudei desse filme, eu achei muito rico isso. O Jack, quando ele conhece a Ellie, ele entra como um papel de salvador, né? Tipo, esse cara aqui que vai me puxar para o sucesso, esse cara que vai alavancar ele que vai alavancar minha carreira, ele que vai representar a minha grande oportunidade de transformação. Quando a gente olha, né, Lu, nos leva para aquela ideia de o amor como uma solução mágica, né? Sim. E é tão mágica, consegue resolver até problema profissional, né? Então, Sim. olha que maravilha, gente. Vocês já pensaram? É meu golpista do Tinder isso, né? Chega um cara maravilhoso, um rico, famoso, que fala assim pra você, não, vou te dar uma chance, vou te empresariar e vou te botar nos palcos, você vai ser incrível também, a gente vai se amar e ser muito famoso junto, né? Olha que editora, né? Que ideia maravilhosa. Então, o Jack, ele entra com o papel de salvador. E aos poucos, quando o Jack vai demonstrando a sua humanidade, as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades, o papel de salvamento ele se inverte, né? A Exatamente. Ellie que entra no papel de salvadora, a Ellie que entra no papel de tentar resgatar dos problemas
que ele sempre teve, né? E Uhum. ela começa a ter um contato maior quando a carreira dela começa a se desenvolver. E isso é Sim. muito importante dentro do contexto dos relacionamentos, pessoal, porque é muito comum relacionamentos que tenham problemas, que tenham dificuldades dentro da relação em si, a gente ter alguém representando um papel de salvamento, um papel de salvador, né? Sim. Isso é interessante que vocês observem, que vocês entendam, porque isso é um movimento que gera muita frustração, que gera muito desencontro dentro das relações e que gera também um posicionamento assimétrico, né, dentro dos Uhum. relacionamentos, porque se alguém está tentando salvar, alguém está pressupondo que é superior ou que consegue mais que o outro, né? Sim. Tá topando ser salvo, essa pessoa que está topando ser salva, ela está se colocando como alguém que não consegue, como alguém inferior, ou até mesmo como uma criança que precisa receber cuidados, né? Então, Sim. como inicialmente a Ellie assume essa postura de alguém que precisa receber cuidados, alguém que precisa ser guiado na própria carreira, e olha como Uhum. o Jack assume essa postura de alguém que precisa ser pageado ali no termo das condições de saúde mental, nas condições psiquiátricas dele, nas quais ele estava completamente sugado, né? Sim. E aí, o que eu acho interessante do salvamento é o seguinte: em relação à personalidade, a gente não consegue entender isso com mais clareza, porque o foco, o grande foco da história não é ela, né? O grande foco da história, na verdade, é ele, né? Uhum. Uhum. É a infância e a família dele, né? O Uhum. Jack, filho, ele é órfão de mãe, né? Ele não conheceu a mãe. E ele passa ali por uma família em que tem um processo de desestruturação das referências parentais, né? O pai tinha problema com álcool, né? Uhum. No momento a gente percebe que o pai ele negligencia um pouco os cuidados paternos, né, com os filhos, e o irmão assume a figura organizadora, né, da família. O irmão assume Uhum. a figura ali de organização e até de pai mesmo, né? E a história do Jack com o irmão é o seguinte: quem queria ser famoso, quem queria brilhar era o irmão. Mas chega um Uhum. momento que, na verdade, o Jack que assume esse cargo, o irmão entra como uma pessoa que vai organizar ali os backstage, como empresário, né? Uhum. E olha, Uhum. é interessante a gente ver isso, porque você olha, né, um órfão, uma pessoa que não teve referência paterna, que provavelmente passou por vivências de abandono, né? E que reproduz as próprias dificuldades familiares, tendo o alcoolismo do pai, né? E também Uhum. tendo essa necessidade de que alguém entre como agente organizador da sua própria vida, que não houve ali na questão da referência materna, né? E olha, Uhum. uma reprodução desse ciclo familiar dentro do relacionamento dele com a Ellie, né? Sim, Se a sim. Ellie entrasse com a mãe que nunca existiu, dando o acolhimento e o amor que ele precisa, só que em um Uhum. determinado momento, essa ferida de abandono do Jack, cobra da Ellie que ela dê a organização e que dê a estruturação que ele precisa, porque ele também não recebeu isso da mãe, né? E eu Sim. acho interessante que esse movimento dele com o irmão também, de quem era o artista era o irmão, mas quem acende é ele. Também é Uhum. a Ellie, né? Porque quem era o artista Uhum. é ele, mas quem acende é a Ellie. Então ele sempre está Sim. no ciclo, né? O ciclo de histórias e o ciclo de relações afetivas que ele tinha dentro do núcleo familiar, né, Lu? Sim, e o que é interessante também, Léo, é que a Ellie assume esse lugar de ser a pessoa organizadora da vida dele quando ele coloca o irmão para fora, ele demite o irmão, porque eles tiveram lá um Uhum. desentendimento a respeito da fazenda, a fazenda, né, que era do pai. E aí ele demite o irmão, que era a pessoa que fazia essa função paterna dele, organizadora, que quando ele estava muito bêbado era a pessoa que colocava ele na cama, que levava ele para o médico, né, que fazia todo esse processo. E aí, quando o irmão ele sai de cena, a Ellie entra muito fortemente, né, como sendo essa pessoa que vai organizar a vida dele. Mas eu queria voltar um pouquinho antes da gente falar, inclusive, das dificuldades do relacionamento dele, ainda para o começo do relacionamento, gente. Eu quero falar um pouquinho da Ellie, tá? Quando a Ellie ela conhece ele, ela já sabe que ele tem um problema com alcoolismo. Ela já sabe, né, que ele tem uma bebida excessiva. Ele, inclusive, o primeiro convite que ele faz a ela, né, o pai dela incentiva, vai, né, porque ele pode abrir portas. E ela fala, ele é um alcoólatra, eu não vou
ela tem essa consciência de que ele tem uma dependência com álcool, né? Então não é algo que ela entra na relação sem ela ter essa percepção. Aí, na medida que ela vai conhecendo ele, vai ficando mais claro ainda a dificuldade dele com álcool. Então, a primeira vez que os dois vão ficar juntos, ele desmaia de tanto que ele tá bêbado, né? E isso é uma cena que eu acho que é interessante, porque os dois estão lá, os dois estão se beijando, ela vai no banheiro, quando ela volta, ele tá desmaiado, né? E aí essas situações com álcool, elas vão sendo recorrentes, mas como a Ellie, ela está encantada, né, com a nova vida que ela está vivendo, com as oportunidades que ela está tendo, e com a própria sedução do Jack, né? Porque ele pelo menos assim, no começo, e também ao longo de momentos do filme, ele é muito atencioso, ele é carinhoso com ela, né? Então ela tá tão seduzida, né, por aquela situação, que ela escolhe desconsiderar o alcoolismo dele, como se esse alcoolismo não fosse ser um problema para a relação. E ela começa a investir fortemente nessa relação, desconsiderando o problema dele com o álcool, gente. E aí, né, como é óbvio que seria, ao longo desse relacionamento, na medida que o relacionamento vai se aprofundando, o álcool passa a ser o principal problema que os dois vão ter. E, gente, uma coisa que a gente precisa observar, e eu acho que isso é importante que a gente assimile, não é possível ter um relacionamento saudável com uma pessoa que tem uma dependência química e uma dependência de álcool. Simplesmente não é possível. E aí a gente vê no filme que não é porque o Jack é uma pessoa ruim, né? Porque às vezes a gente acha que toda pessoa que tem dependência de álcool é uma pessoa ruim, perversa. Não é porque ele é uma pessoa ruim, né? O personagem dele não é um personagem perverso, né? Mas o alcoolismo, ele é uma doença. Enquanto doença, ele traz, né, problemas para o comportamento do indivíduo, que eles vão sim se manifestar na relação de maneira muito negativa e muito destrutiva. E por se tratar de uma dependência, né, quando nós temos uma dependência como álcool e drogas, a pessoa que é dependente, ela sempre vai colocar o vício em primeiro lugar, porque ele não vai conseguir não usar, né? E aí a gente mostra que o filme mostra que em vários momentos importantes da vida da Ellie, o Jack estava bêbado, estava extremamente bêbado, ele não conseguia não usar, ele não conseguia, né, não fazer uso, né, da droga. E isso provocou muitos constrangimentos em vários momentos, inclusive da carreira dela, que foram muito importantes, né? Porque ele simplesmente não conseguia se controlar, mesmo sabendo que era um momento importante para ela, mesmo sabendo que naquele momento ela precisaria dele enquanto parceiro, enquanto companheiro, ele simplesmente não conseguia não usar. Então, toda vez que a gente tem um relacionamento com alguém que tem algum tipo de dependência, isso não precisa ser álcool, drogas são as mais comuns, mas não precisa ser só de álcool e drogas. Esse relacionamento vai assumir uma configuração tóxica. Não precisa que o outro seja abusivo, mas vai assumir uma configuração de adoecimento mútuo da relação. Gente, quando você entra num relacionamento com um dependente químico, você já está entrando num poliamor, tá? E num poliamor em que você não é a prioridade. Porque isso, os autores de dependência química, eles descrevem quem se relaciona com substâncias, né? Quem se relaciona, está num relacionamento amoroso com a substância. E a prioridade é o uso. E a prioridade é a busca do uso. Então, realmente não levar isso em consideração para estar no amor ou para viver no amor é uma grande enrascada, tá? O dependente, ele pode mudar? Pode. Ele pode conseguir sair? Pode. Ele pode conseguir ser reabilitado, viver uma vida normal, ter um relacionamento normal, uma vida saudável? Claro que consegue. Mas é a minoria dos dependentes, pessoal. Isso vocês têm que ter clareza. Então, o que eu e a Luísa estamos dizendo é: não entre num relacionamento com dependente. Não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que caso você faça essa escolha, você tem que estar ciente dos riscos e dos possíveis prejuízos e daquilo que você vai precisar enfrentar. E o mais importante dessa escolha não é a escolha em si,
mas o porquê de você querer entrar nessa relação. O interessante é você se perguntar quais são os motivos que te levam a estar se relacionando com pessoas que têm dificuldades com substâncias. Quais são os motivos de você estar com pessoas que não vão conseguir dar a prioridade que você merece ou que você precisa? Qual é o motivo de você estar com uma pessoa em que você vai precisar ser um elemento de estruturação na vida dessa pessoa e às vezes até atuar como pai, como mãe, como enfermeiro, como médico, como terapeuta, né? Uhum. Quem faz relacionamento amoroso com dependente químico assume tantas funções e tantas funções diferentes que não são funções do parceiro amoroso. São várias outras funções, menos a função do parceiro amoroso. E no filme, né, Lu, eu acho que uma coisa interessante é o seguinte: o Jack, para mim, ele já tinha um quadro depressivo, ele já era um cara que já tinha um humor muito mais deprimido do que o normal. E isso se relaciona com a história da fama, da carreira, com todo esse background da música, né, que a gente percebe dentro do filme, que é um dos temas do filme, inclusive. E ele também tinha dependência de álcool em cima disso. Só que o que eu consegui perceber, não sei se você teve essa percepção, que à medida que a Ellie vai ascendendo, essa dependência vai piorando cada vez mais, né? E aí, Sim. e aí eu entendo isso como uma ferida narcísica, né? É Uhum. o Jack é um cara muito autocentrado. E parece que ele tem um ego, ao mesmo tempo que é um ego que ele tem uma necessidade muito grande de estar em foco, é um ego também muito fragilizado, né? Então, Uhum. eu percebo nessa história que você acabou de descrever, Lu, que nos momentos importantes da carreira da Ellie, ele estava cada vez mais alcoolizado, cada vez mais crises, né? Ali da dependência dele. Isso para mim é um movimento autossabotador, é um movimento autossabotador clássico, né? Quando o Jack Uhum. percebe que quem vai brilhar não é ele, quando o Jack percebe que o trabalho que ele planejou para ele realmente funcionou e deu certo, e que agora ela está decolando e ele está ficando para trás, a gente percebe que ele tem muita dificuldade de lidar com isso e de ver isso, né? E Uhum. olha como o Jack ele tinha um esvaziamento existencial, né? Os significados de propósito na vida dele vinham dessa imagem que ele construía e da capacidade dele de ser o centro das atenções, de estar nos holofotes. Quando ele perde isso, a gente vê um movimento de esvaziamento do personagem, e esse movimento de esvaziamento faz com que ele recorra ao álcool, né? Sim. Como uma tentativa dele se ancorar de alguma forma. Só que o álcool o puxa ainda mais para o buraco, né? Então, a Sim. ele cresce, ele se encolhe, a ele brilha e ele entra em crise. E aí, Lu, a gente pega outro tema também, né? Das dificuldades de alguns parceiros que têm essa ferida narcísica e têm esse ego ferido de sustentar o sucesso da pessoa com quem ele está, né? Sim, sim. Mas eu vejo essa questão da ferida narcísica, ela é de dois lados, né? Eu acho que primeiro esse, né? De como foi difícil ele testemunhar a ascensão da Ellie e a decadência dele. Isso é claro que mexe muito. E aí, pessoal, quando nós estamos envolvidos em relacionamentos, principalmente quando seu parceiro tem a mesma profissão que você, nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito comum que seja criado rivalidades, sabe? De comparações, né, de disputas, e isso é sempre muito ruim para o relacionamento, né? Então, você e a pessoa que você está se relacionando, vocês têm que ser parceiros, companheiros, aliados, e não rivais. E quando se tem, né, carreiras, a mesma carreira, isso pode acontecer com mais facilidade do que quando você tem carreiras diferentes, que foi justamente, né, o que aconteceu com o Jack e com a Ellie. Mas eu vejo também, né, uma outra coisa da ferida narcísica do Jack, que era o seguinte: ele estava muito feliz enquanto a Ellie girava ao redor dele, Claro. entendeu? Então, quando ela vai, né, para a estrada com ele, quando ela é uma convidada do show dele, ele decidia se ela abria, se ela fechava, qual era a música que ela cantava, sabe? Enquanto ela não tinha vida própria, identidade própria, e ela vivia gravitando, o sucesso dela gravitava ao redor dele, ele era super carinhoso, atencioso, ele apoiava ela, né? Então, ela, assim, era a característica daquele príncipe, né? Então, enquanto ela estava em função dele.
A partir do momento que ela decide ter vida própria, ou seja, a partir do momento que ela desfoca a carreira e a vida, não só a carreira e a vida dele, que é marcado no momento que ela é convidada para o empresário, né? Ela recebe uma proposta de um empresário para que ela possa investir na própria carreira. E é interessante a cena, são duas cenas que isso fica muito claro, né? De quanto ele não sabe lidar com o fato dela ter vida própria. Né? A primeira é quando o empresário faz a proposta para ela e ela vai contar para ele, né, da proposta dele. O Jack já está extremamente alcoolizado. Ele tem uma postura de desdém em relação àquilo que ela está falando, mesmo que fique claro que aquilo é muito importante para ela. Ele tem uma postura de desdém, ele está alcoolizado. E aí ele tem um comportamento extremamente assim, que é agressivo e que naquele momento ela não capta, né? Então ela tá conversando com ele, ele vai lá e pega um bolinho, uma rosquinha e joga na cara dela todinha, sabe? E aquilo é extremamente agressivo, e só que ela leva numa boa, como se ele estivesse só com uma crise de ciúmes, como se aquilo fosse, na verdade, uma demonstração de amor. Quando, na verdade, aquilo não era uma demonstração de amor, sabe? E isso é muito importante que a gente faça essa distinção. Aquilo lá era uma demonstração de uma ferida narcísica, onde ele estava começando a perceber que ele não seria mais o centro da vida dela. E ela entende aquele ciúme, aquele comportamento inadequado e agressivo como sendo amor. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. E o segundo momento, né, que ele também é extremamente agressivo com ela, é quando ela é nomeada para 3 Grammys, né? E aí ela chega em casa depois de uma noite de fotografias e ele tá de novo muito alcoolizado. Ela se irrita porque era de manhã e ele estava bastante alcoolizado. E ele chega para dar parabéns para ela. Primeiro ele chega para dar parabéns para ela, mas de repente ele tá falando dele, da experiência dele, né? Aí ele dá um parabéns mais xoxo para ela, do tipo assim, parabéns. E aí ele começa a falar para ela que ele falhou com ela. Olha como é interessante. A carreira dela está em ascensão. E ele fala que ele que falhou com ela, como se a carreira dela estivesse em função dele. Começa a criticar as músicas que ela está fazendo, colocando ela como se ela tivesse fracassado, quando na verdade ela estava com muito mais sucesso do que ele, né? E aí, o que é interessante da Ellie é que ela não se submete, ela questiona, sabe? Ela questiona, ela se defende. E é por isso que ela não foi parar num relacionamento abusivo, ela só estava num relacionamento tóxico, porque ela não permite que ele a humilhe, né? E aí, no final dessa discussão, ele vira para ela e fala, você é feia. Que era uma das coisas que ela já tinha falado para ele, que ela tinha dificuldade em lidar, né? Que era uma ferida dela. E aí, então, no dia que ela foi nomeada a 3 Grammys, ele chega para ela e fala, você é feia, né? De novo, no sentido, assim, de diminuir, né, o tamanho, né, do crescimento dela. E isso mostra claramente a ferida narcísica dele e o quanto ele não sabe lidar, não só com o sucesso dela, quanto o fato de que de agora para frente, ela não precisa mais dele. E quando vocês percebem, né, gente, na descrição que a Luísa trouxe, quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente ferido e quando ele sente que o lugar dele está comprometido na vida da Ellie, ele tenta fazer o gaslighting com a Ellie, né? O que é isso? Ele tenta mentir e construir informações falsas para que ela acredite e para que ela retorne para o poder e para o domínio dele de alguma forma, né? Então, suas músicas são ruins, você é feia, o que você está fazendo para sua carreira não vai dar certo. Olha como ele joga essas falsas pistas, como ele joga essa cortina de fumaça, né? Para tentar fisgá-la novamente para debaixo do guarda-chuva de atuação dele. A verdade, essa história, gente, é quando o Jack percebe que existe uma pessoa que tem vida, que tem propósito, que tem capacidade de existir e de se propulsionar sem estar ao lado dele. E isso é muito desestruturante, porque isso fala sobre a nossa necessidade de se sentir importante na vida das pessoas, né, Lu? E às vezes alguns relacionamentos passam por desestruturação e por problema, porque um dos componentes da relação não consegue sustentar o lugar de que a pessoa não é tão importante assim.
Uhum. É muito difícil de ouvir. A gente tem até um podcast sobre isso. Depois vocês vão lá no meu podcast Estação Autoestima e no podcast da Luísa Tranquilo Amor, que esse episódio está postado, tá? Nós não somos tão importantes assim. Nós podemos ser substituídos. As pessoas com quem a gente está casado, com quem a gente namora, com quem a gente divide o amor, têm vida sem a gente. Inclusive, elas Uhum. se interessar por outras pessoas, desenvolver outros projetos sem que estejamos ao lado delas, morar em outras casas, em outros países, ter outras profissões. E é muito importante a gente encarar essa dificuldade narcísica que nós temos, porque quando a gente assume que somos seres humanos, que temos o nosso papel, mas que nós não somos necessários para que o outro exista, nós entramos num polo mais saudável da relação, né? Uhum. A gente assume a nossa própria vulnerabilidade, né? A gente assume as nossas próprias condições humanas, que são condições limitadas, né? A gente não consegue virar como se fosse um deus para a pessoa com quem a gente está junto, com quem a gente namora, Uhum. casado. Porque a gente não vai conseguir resolver determinados problemas. Por exemplo, a Ellie, por mais que ela amasse esse parceiro, ela não conseguiu vencer a dependência do álcool e ela não conseguiu vencer a doença psiquiátrica, né, Lu? Uhum. A gente, Uhum. acho que melhor a gente não falar a palavra com S, porque o Instagram pode entender que a gente está publicando conteúdo impróprio. Mas Uhum. história, né, gente? A gente tem um S aí, né? Uhum. Jack piora, vai para o fundo do poço e no final das contas, o que acontece? Ele falece, né? E ele falece Uhum. por S, né? Uhum. E aí a gente vê quando o outro que está diante desse buraco tão profundo, dessas dificuldades tão intensas, o outro entende que nós somos limitados e nós não Uhum. conseguimos resolver determinados problemas dos nossos parceiros e dos nossos amores. Nós não temos essa capacidade sobre-humana de transformar as pessoas e salvá-las das suas próprias dificuldades. Uhum. Uma coisa que é importante, pessoal, primeiro, isso que o Léo está falando requer muita maturidade da nossa parte, de entendermos que sim, num relacionamento amoroso, nós seremos uma parte importante da vida do outro, mas nós não seremos a única parte importante da vida do outro, nem às vezes a parte mais importante o tempo todo da vida do outro, tá? E aí, como adultos, nós precisamos aprender a sustentar isso, porque numa relação saudável, gente, nós não vamos ser o foco da vida do outro, nem o outro pode ser o foco da nossa vida, porque nós temos carreira, nós temos filhos, nós temos casa, nós temos amigos, nós temos vida, nós temos outras coisas que são importantes, tá? Só que quando você é muito fragilizado, né, como é o caso do Jack, quando você tem uma autoestima muito comprometida e vem de um histórico de abandono, quando você percebe que você não é o centro mais da vida do outro, você teme que a pessoa vá embora, você teme que a pessoa encontre outra pessoa melhor que você, né? E aí você começa a se sentir muito inseguro ou insegura com o seu lugar na vida do outro. E isso é muito interessante, porque assim, quando o Jack ele começa a sentir essa insegurança, ele começa a ter ou comportamentos agressivos com a Ellie para diminuir a autoestima dela e fazê-la retornar para a relação, ou ele começa a ter comportamentos imaturos com a Ellie, né? Então, por exemplo, teve uma vez que ela foi fazer um show, ele desapareceu e foi parar na casa de um amigo dele bêbado, sem falar nada para ela, e ela ficou super, assim, preocupada e teve que ir atrás dele, procurar, né? Para ver o que tinha acontecido. Isso foi um comportamento extremamente infantil dele, né? Então, assim, então eu não sou a pessoa mais importante, então vou desaparecer. É quase como se fosse um comportamento de punição do outro. Aí deixou ela super preocupada, ela teve que mobilizar para achá-lo, porque ela não sabia onde é que ele estava, e criou-se uma relação de tensão, né? De tensão naquele momento no relacionamento deles, tá certo? Então, e isso diz da imaturidade do Jack, de entender que sim, ele era amado, que sim, ele tinha um lugar na vida dela, mas que tinha outras coisas que também eram importantes na vida dela, como o caso da carreira dela, e que ele ia ter que aprender a conviver
com essa alternância de importâncias, né? Num relacionamento saudável, gente, as importâncias na nossa vida, elas alternam. Então, tem momentos, quando a gente está no trabalho, a importância é o nosso trabalho. Quando a gente está em casa, a importância pode ser, né, nosso companheiro, nossos filhos, nossa casa. O tempo todo a gente está alternando as importâncias na nossa vida. Quando só o relacionamento importa, só o parceiro importa, isso é dependência emocional. Porque aí Exatamente. você tira toda a outra energia, né, das outras coisas importantes da sua vida para focar só no parceiro. E aí eu tenho a sensação de que essa era a expectativa do Jack, né? Que a Ellie deixasse tudo, e mesmo a carreira em ascensão, ele deixasse tudo para ir acompanhá-lo, para ir fazer o que ele gostaria, né? Que ela vivesse em função dele. O Jack, para mim, ele não tem transtorno de personalidade narcisista, mas ele tem um funcionamento muito. Sim, eu também não. Uhum, Ele, desde o começo, o roteiro coloca ele como uma pessoa que encara ele como um projeto. E um projeto, uhum, ela não é projeto de si mesma. Ela é um projeto dele. E é meio história de Frankenstein isso, né? A minha criatura fugiu do meu controle, né? E agora, o que eu faço? Né? uhum, Quando ele percebe que ela vai emergir, né? E que ele não vai junto, né? Nessa suspensão da carreira dela, ele fica muito ferido, muito machucado. E até essa história da rosquinha, né, Lu, demonstra como ele lida com a raiva e com essa sensação de não ser importante de forma muito infantil. E também uhum, isso nos leva para ver a reprodução, né, da ferida dele de abandono, né, dentro do sistema familiar, porque quando a Ellie mostra para ele que talvez ele não vai ser mais cuidado, que ele não vai ter mais, né, tanta presença dela na vida dele, e que ele também não é mais um elemento estruturador dentro da carreira dela, ele volta para o infantil, né? Ele volta para aquela criança sem mãe, ele volta para a estrutura familiar desestruturada e ele volta para a raiva, para a mágoa e ele vai também para o comportamento do pai de alcoolismo, né? sim, Olha uma reprodução desse ambiente familiar, dessa ferida emocional infantil, né? sim. E, E o resultado que isso traz é muito danoso, né, Lu? É muito prejudicial para ele e para ela, porque assim, a Ellie, na verdade, nesse ponto eu vou ter que abrir mão aqui de uma das minhas crenças de um pouquinho, né? A Ellie foi um pouco vítima desse relacionamento, né? Porque assim, quando a gente tem essa situação de S, né, dentro dos uhum, relacionamentos, quem fica é quem vai sofrer e lidar com tudo isso, né? Porque quem foi, né? Mas quem sim, vai ter que lidar com esse luto desestruturado, que é um luto sem despedida, vai ter que uhum, parar as consequências de entender como aquilo foi violento, né? É uma situação uhum, de violência, né? Pessoas que partem dessa forma, elas partem em uma situação violenta. E quem vai ter que sim, lidar com tudo isso vai ser a pessoa que fica, né? Então, olha como a Ellie, nessa situação específica, de ter visto o amor dela perder a vida dessa forma, né? Ela foi atacada por ele. E olha como também, né, Lu, esse desfecho da vida do Jack demonstra o quanto ele tinha dificuldade de olhar para o outro, né? exatamente. Enquanto ela não era vista. Isso, até o final da vida dele, ele só olhou para si mesmo, para suas próprias dores e dificuldades, e em nenhum momento ele conseguiu pensar na consequência de como aquilo seria para ela, né? De como Sim, poderia feri-la, quais as consequências que ele traria para a vida dela, né? E sim, eu acho irônico também, e eu acho também que é um dos subtemas, é o papel da mulher, né, Lu? Dentro das relações, dentro da sociedade, porque a gente vê uma mulher que entra no amor para construir carreira. uhum, Ela investe na carreira e o amor acaba. E no final uhum, das contas, a gente tem uma L invertida, que é uma L com carreira e sem amor, né? sim, Como isso sim, é interessante, como isso é muito bem construído no filme. E como o filme também tem um tema da fama, né? E esse tema da fama colocado de uma forma que muitos artistas já passaram por isso, que é o fato de você entrar com as suas características dentro desse meio, ter que se submeter para se encaixar, e depois, quando você se encaixa, consegue chegar em algum lugar, existem várias consequências que são muito danosas. E é uhum, porque a gente já conhece o Jack no final dessa linha, né? Ele já passou por uhum, toda essa história, já ascendeu.
E a gente conhece o Jack já com as consequências danosas. E a gente Uhum. vê a Ellie passar por esse ciclo de ascensão à fama e chegar no final do filme ascendida, estrelar, reconhecida na profissão, mas completamente destruída emocionalmente, tendo que lidar com uma situação tão pesada, né? Então, nesse Sim. ponto, o roteiro é muito bem construído. E tem uma frase do filme que o Jack fala, que é uma frase sobre música, que ele explica como que funciona a escala musical, e ele fala assim, e é isso, a vida é uma repetição, a gente só fica repetindo. Não tem muita variação dentro dessas notas, dentro dessa escala. São 8 e 12, né? São Uhum. tantas escalas. E a gente só repete. A gente só fica encontrando formas de combinar isso para criar novas músicas. Então, Sim. olha como é interessante essa quantidade de ciclos de repetição que tem dentro dessa história. A gente vê o Jack repetindo a sua existência dentro da família. A gente vê a Ellie repetindo a história do Jack dentro da tragédia que é a fama. Uhum. E eu acho isso muito, muito interessante, muito bem construído dentro desse texto. Sim, e uma coisa que eu também acho que é muito interessante é, pessoal, para a gente refletir a respeito de relacionamentos e até de relacionamentos tóxicos, né? É porque, assim, diferente de outros filmes que a gente já analisou aqui, gente, o Jack, igual o Léo falou, ele não é uma pessoa que ele é um narcisista clássico, ele tem um funcionamento infantil. Ele E é um homem que a gente pode considerar um homem quebrado, sabe? Um homem quebrado pela vida. Então ele tem um funcionamento muito infantil e ele é dominado por essas feridas, mas não, ele não é perverso, né? Em alguns momentos ele consegue ver a Ellie, mas ele só consegue ver a Ellie quando ela está num lugar que não aciona as feridas dele. Então, quando ela está nesse lugar, ele consegue ser companheiro, ele consegue apoiar, ele consegue estar junto. Mas aí, quando ela vai para um lugar onde se aciona as feridas dele de abandono, ela deixa de existir. Então, a gente vê o Jack, né, com uma postura de uma ambivalência. Em alguns momentos, dando muito apoio para ela, prestando muito suporte, né? Então, quando, por exemplo, quando ela vai gravar o primeiro álbum dela, ela tá muito nervosa, ela não consegue gravar, ele vai lá, fica do lado dela para que ela consiga gravar, dá apoio, né? Traz o piano para ela se sentir mais confortável. Esse é o cara que possivelmente ela se apaixonou, esse cara que tá junto, né? Que presta apoio, que quer que ela esteja bem. E naquele momento ele de fato impulsiona o sucesso dela, tá? Mas nos momentos que ela aciona a ferida dele, ele vai para esse Jack imaturo, agressivo, inconsequente, impulsivo, né? Muitas vezes, né? Então, assim, ele tem uma ambivalência na postura dele. Então, tem hora que ele parece um príncipe e tem hora que ele é completamente a fera, né? Ele é aquela pessoa totalmente ferida e agressiva. Então, ele alterna esses papéis. E, gente, isso é muito comum em relacionamentos tóxicos e é um dos motivos que as pessoas têm dificuldade de sair de um relacionamento tóxico, tá? Porque quando a gente pensa num relacionamento tóxico, a gente tem a fantasia de que a pessoa é só ruim para você. E alguns relacionamentos isso pode acontecer. Mas em muitos relacionamentos, o parceiro tem uma dimensão que é boa. Só que essa dimensão que é boa alterna com uma dimensão que é extremamente destrutiva, que é o caso do Jack. Então, assim, ele tem aspectos que ele é muito bom, né? Mas quando ele vai para o polo de destruição, a destruição dele é devastadora. E aí ele fica alternando entre os dois. E aí a pessoa que está se relacionando com ele, no caso a Ellie, ela fica tendo uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que ela fica irritada, brava, indignada, ao mesmo tempo ela se sente amada, ela acha que ele pode mudar. E aí isso vai nutrindo esperança de que ele possa ser só esse Jack, né? Que ama ela, que ela se sente vista, que ela se sente apoiada. Quando, na verdade, ele não consegue, sem tratamento adequado, assumir só essa polaridade. Ele, inevitavelmente, ele vai parar no polo da destruição, sabe, gente? E é esse um dos motivos que as pessoas têm dificuldade de sair dos relacionamentos tóxicos, porque tem coisas que são positivas, né? E também é um dos motivos que você não desiste, você continua lutando pela pessoa, porque você acha que em algum momento ela vai ficar só no polo positivo. Mas nós temos que entender que muitas vezes se a pessoa não procura ajuda, gente, que essa ajuda ela requer um tempo, né? Essa pessoa vai continuar alternando entre amor e destruição, amor e destruição, amor e destruição. E a destruição, ela tende a crescer cada vez mais. Então, veja bem, a destruição do Jack no começo do filme
era menor do que a destruição do Jack no final do filme, para vocês verem, porque a destruição ela vai escalando. Se a pessoa não procura tratamento, não procura recursos para lidar com as dificuldades, ela vai escalando. E os momentos de felicidade dele vão diminuindo, né? Que é o que aconteceu no final, no desfecho final do filme, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado, tá, pessoal? Igual a gente falou, algumas pessoas, se procurar ajuda, podem melhorar? Podem, mas a gente precisa ver se essa pessoa ela quer ajuda de fato, se ela sente que ela tem um problema, se ela está engajada. E mesmo se ela tiver com tudo isso em dia, ainda assim você tem que entender que é um processo. E que nesse processo pode ser que ela tenha muitas recaídas. E se você está disposta a lidar com essas recaídas e com as consequências dessa recaída, porque é muito desgastante ficar nessa oscilação, né? De que tem hora que ele me ama, tem hora que me odeia, me ama e me odeia, me ama e me odeia. É extremamente desgastante para quem vive uma relação nesse formato. Você fica tensa o tempo todo. A gente vê isso no filme. A Ellie tá lá fazendo show preocupada. A Ellie tá lá fazendo show, perguntando: cadê meu marido? Será que ele tá bem? Ele veio? O que que tá acontecendo com ele, né? Você não consegue ter paz em outras áreas da sua vida. Então, são relacionamentos muito difíceis. E que, se você tá vivendo isso agora, você tem que ter muita consciência de onde é que você está pisando. Exatamente, Lu. E isso se refere, pessoal, a todos os relacionamentos em que a gente tem doença psiquiátrica envolvida. No caso do Jack, além do funcionamento dele, que era muito complicado, e da presença das feridas emocionais, nós temos doença psiquiátrica, né? O roteiro mostra claramente que o Jack já tinha um quadro depressivo bem instalado, associado a um quadro de dependência de substâncias. Era predominantemente de álcool, mas também com uso de cocaína e de analgésicos, né? E quando a doença psiquiátrica ela não está tratada, ela é como se fosse um grande polvo, né? Ela começa a lançar os seus tentáculos para quem estiver ao lado. E geralmente a família, os filhos, o amor, né? O parceiro, o namorado, o marido, a esposa. Então, olha o poder da doença psiquiátrica e olha como a doença psiquiátrica ela se mostra nos relacionamentos, nas histórias das pessoas. Quando você não se trata, quando você não busca ajuda, quando você não tem um diagnóstico, um tratamento bem feito, a doença psiquiátrica ela só escalona. Ela é uma verdadeira bola de neve e as consequências podem ser desastrosas. No caso desse roteiro, a gente vê nessa história uma doença psiquiátrica terminando em morte. E olha como quem foi responsável por isso predominantemente foi o Jack. Porque em momento algum nessa história, a gente vê o Jack investindo energia no tratamento dele, né? A gente não vê o Jack se atentando para que ele precisasse melhorar, para que ele precisasse parar, para que ele precisasse dar um tempo da carreira, se isolar um pouco de tudo isso, para ele conseguir se reestruturar psicologicamente e psiquiatricamente. O que o Jack fez foi colocar a responsabilidade da estabilização emocional e psiquiátrica na mão da relação dele, né? Sim. E isso é um processo que fugiu absolutamente do controle do Jack e da Ellie e fez com que essa doença se misturasse muito com a relação deles. E, gente, muitos motivos de crise de casais é que as doenças se misturam com o próprio relacionamento. E quem se relaciona com dependente químico chega a um momento que você não consegue mais diferenciar o que é a relação e o que é a doença. Porque a própria doença se transforma no próprio relacionamento. A dependência emocional, que ainda não é uma doença considerada psiquiátrica, ainda não está nos manuais, mas que eu e a Luísa vemos como uma patologia muito semelhante à dependência química, faz isso com as relações também. Chega um momento que a gente não sabe mais o que é amor e o que é dependência emocional. Fica tudo num bolo só e todo mundo fica arrecadando os prejuízos de tudo isso. Então, se você tem algum parceiro ou parceiro, se você mesmo suspeita que você pode estar com diagnóstico psiquiátrico, você está com muita dificuldade em algumas áreas da sua vida, busque ajuda, busque avaliação médica, busque um bom psicoterapeuta para começar o seu tratamento. Porque, por vezes, quando você se limpar desses sintomas, ou quando o seu parceiro estiver mais estabilizado os sintomas deles, a sua relação pode acontecer. Sim. Às vezes,
o que está contaminando o seu relacionamento e a sua capacidade de estar vivendo um amor de forma saudável é o próprio adoecimento de quem participa dessa relação. Uhum, sim, assim, no filme, né, no final do filme, né, Léo, depois que ele quase destrói a carreira dela no meio do Grêmio, porque ele tem uma crise alcoólica lá, que estava sendo televisionada, né, mundialmente, né, e isso traz um impacto muito negativo para a carreira dela, que a família dela entra, o empresário dela entra, né. Aí ele se viu forçado a procurar ajuda, né? Que foi o momento que ele passa um tempo internado. Mas o problema, gente, é que já está tão cronificado, né? Então ele já está num quadro tão grave e tão severo que ele até faz a tentativa de tentar melhorar, né? Eu acho que ele até faz uma tentativa, mas ele não consegue abrir mão, né? Tanto que quando ele tenta ficar sem o álcool, ele vai para um quadro de depressão muito violenta, né? E ele tem a perda do sentido da vida. Então, ele não consegue fazer essa reabilitação. E olha como é interessante, né, pessoal? Nós estamos falando do filme, né, de um personagem que tem dinheiro, ou seja, ele tem condições do melhor tratamento possível e disponível. Ele tem apoio, porque a Ellie decidiu que não iria abandoná-lo, mesmo quando o empresário dela falou que era mais interessante para a carreira dela que ela terminasse o casamento, né? Ela ainda assim decidiu que não iria abandoná-lo, então ele tem apoio da família, ele tem apoio financeiro, né? Então ele tem recursos para que ele pudesse fazer esse processo de reabilitação, ainda assim ele não dá conta. Mesmo sendo amado, tendo, de novo, tendo carreira, tendo fama, tendo família, né, que dá o suporte para ele, ele ainda não, assim, não consegue fazer esse processo de reabilitação. Para vocês verem, gente, que tanto um processo de dependência química quanto um processo de depressão não é algo simples de ser resolvido. E as pessoas, elas fantasiam que, não, se eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, se eu tiver um amor eu vou ser feliz, se eu tiver, sei lá, carreira, reconhecimento eu vou ser feliz. E muitas vezes, dependendo do buraco emocional, né, dependendo do tamanho da ferida emocional, essas coisas não serão suficientes, né, para tirar você ou para tirar o outro da dor existencial, do contato com a dor existencial. Então, o Jack, retomando, ele era amado, ele era reconhecido, ele tinha fama, ele tinha dinheiro e ele tinha família. E ainda assim, ele não conseguiu se reestruturar. E isso é vida real, tá, pessoal? O que eu acho interessante desse filme, embora ele tenha muitos elementos do amor romântico, o final dele, né, quando o Jack ele perde o sentido da vida e ele morre, é um final realista. Infelizmente, gente, muitos dependentes de álcool, dependentes químicos ou dependentes em outros sentidos, eles não vão conseguir reabilitar, muitos vão ficar em quadros depressivos, né? Por mais que tenha todas as possibilidades, porque é difícil. Então, assim, não quer dizer que você tem que desistir. Não, se eu tô nesse problema, então eu vou desistir. Não, mas é importante entender onde é que você está e o caminho que você vai precisar percorrer. E se você está numa relação com uma pessoa que tem algum tipo de dependência, é importante que você saiba onde é que você está pisando e o caminho que você vai ter que percorrer para que você resgate a sua saúde e a saúde do seu relacionamento. Então, por mais que o filme seja triste ao final, né? E trágico ao final, é um filme que, quando a gente pensa em realidade, ele se aproxima, sim, da realidade. E o amor, gente, o amor não E, salva. e o quadro de dependência é muito bem descrito, e as características do dependente também são muito bem descritas através do Jack. Só para a gente finalizá-lo, eu entendo, ele foi para o tratamento em um momento do filme, mas aquilo não me pareceu genuíno dentro da construção do personagem dele, porque o personagem dele ele não quer ser estabilizado pela medicina ou pelos tratamentos, ele quer ser estabilizado pelo amor, né? Uhum. Ele quer que a Ellie seja a ancoragem dele para a saúde. É aí que é o problema. E vocês veem, né, gente? Quando a gente dá a responsabilidade nossa para o outro, isso nunca tem bom resultado. O Jack, nesse caso, ele não estava se responsabilizando pela própria saúde. E o que ele fez? Detonou o relacionamento dele e detonou a vida da pessoa que ele tanto amava. Sim, e tem uma pergunta aqui, Léo, só para a gente encerrar, da Beth. Ela disse o seguinte: quase sempre o S é um ato para deixar um recado de culpa para o outro. Concordam?
Não necessariamente, tá, Beth? Não necessariamente. Até porque no caso do Jack em especial, eu não acho que ele quis deixar um recado de culpa para Ellie. Na verdade, ele não estava nem vendo a Ellie. Ele estava vendo só a dor dele. Ele estava vendo só a dificuldade dele de olhar para si mesmo, de olhar para a própria vida, de olhar as consequências dos atos dele. Ele estava num estado de culpa, né, em relação à percepção do mal que ele estava provocando às pessoas. Não tinha a ver com a culpa dela, teve muito mais a ver, neste caso, com a culpa dele, né? E não saber lidar e sustentar com a culpa e com as dores da vida dele. Então, assim, situações que envolvem esse tipo de vivência são muito complexas, pessoal. A gente tem. Cada caso é um caso, né? Acho que a gente não pode generalizar falando que todo mundo tem o mesmo significado. Mas os casos de S com os quais eu já lidei, a maioria dos casos de S, a intenção da pessoa nunca é culpabilizar os outros, tá? As pessoas que deixam cartas de despedida geralmente deixam cartas justificando por que elas decidiram fazer isso, explicando o que está difícil, o que está complicado, mas não tem esse movimento de culpabilizar as pessoas, não. Muito pelo contrário. Muitas pessoas que cometem S, elas deixam cartas para explicar que para as pessoas que elas não têm culpa, né? Então, Uhum. Sim. quem chega a cometer S, pessoal, está adoecido, está com uma doença psiquiátrica. O S não. Muita gente fala, as pessoas têm escolhas e as pessoas escolhem fazer isso. As pessoas não escolhem. Quem escolhe é a doença. Quem comete Uhum. S teve uma escolha feita por um adoecimento mental. Não foi uma escolha em que a pessoa estava 100% da sua capacidade de decidir, tá? Uhum. As pessoas que cometem S, elas já se sentem um grande peso e já sentem que elas são algo muito difícil para o outro carregar. Então, elas não têm essa intenção de culpabilizar o outro. Muito pelo contrário, elas acham que elas mesmas são as culpadas, que elas mesmas Uhum. têm peso. E, por exemplo, eu vi uma grande psiquiatra que eu gosto muito, que é a Ana Beatriz, e ela contou um caso de uma paciente que cometeu S, e a paciente fez uma carta para falar o seguinte: não investiguem minha psiquiatra, ela foi responsável, ela me avisou, ela cuidou de mim, não foi culpa dela. Então, Uhum. o momento de quem comete S, na verdade, é de livrar os outros da culpa, porque ele mesmo se sente um grande peso na maioria das vezes. Sim, sim. Mas então é isso, pessoal. Um filme muito legal, né? Assim, legal enquanto entretenimento e legal enquanto reflexão. Acho que todos esses pontos, né? Acho que talvez teriam algumas outras coisinhas que a gente podia falar, mas a essência do filme é essa. Então, para resumir, pessoal, amor, né? O amor não pode ser o centro da sua vida, nem a razão da sua existência, tá? Amor não salva, não salva, por mais que a intenção seja boa, né? O amor não salva. Problemas psiquiátricos e de dependências necessitam tratamento, tá certo? Para que as pessoas possam conseguir reabilitar e Amor não resgatar. trata. Amor não trata, exatamente. Então, amor pode dar no máximo um suporte para o tratamento, mas o amor em si não trata. E infelizmente o amor em si não é o suficiente, né, para contornar às vezes problemas tão graves, emocionais e existenciais da vida do outro. Isso é uma trajetória solitária, né? O amor pode estar junto, mas não resolver esse problema. Eu acho que esse filme mostra muito, muito mesmo essa questão. É isso mesmo, Lu. Gente, muito obrigado, viu? Uma ótima semana para vocês. A gente se vê semana que vem. Um beijo, pessoal. Deixem as sugestões de outros filmes, senão eu só vou trazer filme do Brad Cooper, viu? Já tem um monte aqui. Mas Deixem sugestões. só você quer. Então deixem sugestões. Um beijo, gente. Até semana que Beijo. vem. Tchau, até mais.